Inutensílios, por uma redação mais criativa. Narração: Ana Letícia Leal. Helena, romance de Machado de Assis. Capítulo 1. O conselheiro Vale morreu às 7 horas da noite de 25 de abril de 1859. Morreu de apoplexia fulminante pouco depois de cochilar a sesta, segundo costumava dizer, e quando se preparava a ir jogar a usual partida de voltarete em casa de um desembargador, seu amigo. O doutor Camargo, chamado à pressa, nem chegou a tempo de empregar os recursos da ciência. O padre Melchior não pôde dar-lhe as consolações da religião. A morte fora instantânea. No dia seguinte, fez-se o enterro, que foi um dos mais concorridos que ainda viram os moradores do Andaraí. Cerca de 200 pessoas acompanharam o finado até a morada última, achando-se representadas entre elas as primeiras classes da sociedade. O conselheiro, posto não figurasse em nenhum grande cargo do Estado, ocupava elevado lugar na sociedade, pelas relações adquiridas, cabedais, educação e tradições de família. Seu pai fora magistrado no tempo colonial e figura de certa influência na corte do último vice-rei. Pelo lado materno, descendia de uma das mais distintas famílias paulistas. Ele próprio exercera 2 empregos, havendo-se com habilidade e decoro, do que lhe adveio a carta de conselho e a estima dos homens públicos. Sem embargo do ardor político do tempo, não estava ligado a nenhum dos 2 partidos, conservando em ambos preciosas amizades, que ali se acharam na ocasião de o dar à sepultura. Tinha, entretanto, tais ou quais ideias políticas, colhidas nas fronteiras conservadoras e liberais, justamente no ponto em que os 2 domínios podem confundir-se. Se nenhuma saudade partidária lhe deitou a última pá de terra, matrona houve, e não só uma, que viu ir a enterrar com ele a melhor página da sua mocidade. A família do conselheiro compunha-se de 2 pessoas, um filho, o doutor Estácio, e uma irmã, dona Úrsula. Contava esta 50 e poucos anos. Era solteira, vivera sempre com um irmão, cuja casa dirigia desde o falecimento da cunhada. Estácio tinha 27 anos e era formado em matemáticas. O conselheiro tentara encarreirá-lo na política, depois na diplomacia, mas nenhum desses projetos teve começo de execução. O doutor Camargo, médico e velho amigo da casa, logo que regressou do enterro, foi ter com Estácio, a quem encontrou no gabinete particular do finado, em companhia de dona Úrsula. Também a dor tem suas volúpias. Tia e sobrinho queriam nutri-la com a presença dos objetos pessoais do morto, no lugar de suas predileções cotidianas. 2 tristes luzes alumiavam aquela pequena sala. Alguns momentos correram de profundo silêncio entre os 3. O primeiro que o rompeu foi o médico. Seu pai deixou testamento? Não sei, respondeu Estácio. Camargo mordeu a ponta do bigode 2 ou 3 vezes, gesto que lhe era habitual quando fazia alguma reflexão. É preciso procurá-lo, continuou ele. Quer que o ajude? Estácio apertou-lhe afetuosamente a mão. A morte de meu pai, disse o moço, não alterou nada as nossas relações. Subsiste a confiança anterior, do mesmo modo que a amizade, já provada e antiga. A secretária estava fechada. Estácio deu a chave ao médico. Este abriu o móvel sem nenhuma comoção exterior. Interiormente estava abalado. O que se lhe podia notar nos olhos era uma viva curiosidade, expressão em que, aliás, nenhum dos outros reparou.
Logo que começou a revolver os papéis, a mão do médico tornou-se mais febril. Quando achou o testamento, houve em seus olhos um breve lampejo, a que sucedeu a serenidade habitual. É isso? Perguntou Estácio. Camargo não respondeu logo. Olhou para o papel, como a querer adivinhar o conteúdo. O silêncio foi muito demorado para não fazer impressão no moço, que, aliás, nada disse, porque o atribuíra à comoção natural do amigo em tão dolorosas circunstâncias. Sabem o que estará aqui dentro? Disse, enfim, Camargo. Talvez uma lacuna ou um grande excesso. Nem Estácio, nem Dona Úrsula pediram ao médico a explicação de semelhantes palavras. A curiosidade, porém, era natural, e o médico pôde lê-la nos olhos de ambos. Não lhes disse nada. Entregou o testamento a Estácio, ergueu-se e deu alguns passos na sala, absorvido em suas próprias reflexões, ora arranjando maquinalmente um livro da estante, ora metendo a ponta do bigode entre os dentes, com a vista queda. Alheio de todo ao lugar e às pessoas. Estácio rompeu o silêncio. Mas que lacuna! O que excesso é esse? Perguntou ao médico. Camargo parou diante do moço. Não posso dizer nada, respondeu ele. Seria inconveniente? Antes de saber as últimas disposições de seu pai. Dona Úrsula foi menos discreta que o sobrinho. Após longa pausa, pediu ao médico a razão de suas palavras. Seu irmão, disse este, era boa alma. Tive tempo de o conhecer de perto e apreciar-lhe as qualidades, que as tinha excelentes. Era seu amigo? Sei que o era meu. Nada alterou a longa amizade que nos unia, nem a confiança que ambos depositávamos um no outro. Não quisera, pois, que o último ato de sua vida fosse um erro. Um erro, exclamou Dona Úrsula. Talvez um erro, suspirou Camargo. Mas, doutor, insistiu Dona Úrsula, por que motivo nos não tranquiliza o espírito? Estou certa de que não se trata de um ato que desdoure meu irmão. Alude naturalmente a algum erro, no modo de entender alguma coisa que eu ignoro o que seja, porque não fala claramente. O médico viu que Dona Úrsula tinha razão, e que, a não dizer mais nada, melhor fora ter se calado de todo. Tentou dissipar a impressão de estranheza que deixara no ânimo dos dois. Mas da hesitação com que falava, concluiu Estácio que ele não podia ir além do que havia dito. Não precisamos de explicação nenhuma, interveio o filho do conselheiro. Amanhã saberemos tudo. Nessa ocasião, entrou o padre Melchior. O médico saiu às 10 horas, ficando de voltar no dia seguinte, logo cedo. Estácio, recolhendo-se ao quarto, murmurava consigo. Que erro será esse? E que necessidade tinha ele de vir lançar-me este enigma no coração? A resposta, se pudesse ouvi-la, era dada nessa mesma ocasião, pelo próprio Dr. Camargo, ao entrar no carro que o esperava à porta. Fiz bem em preparar-lhes o espírito, pensou ele. O golpe, se o houver, há de ser mais fácil de sofrer. O médico ia só. Além disso, era noite, como sabemos. Ninguém pôde ver-lhe a expressão do rosto, que era fechada e meditativa. Exumou o passado e devassou o futuro. Mas de tudo o que reviu e anteviu,
Nada foi comunicado a ouvidos estranhos. As relações do Dr. Camargo com a família do conselheiro eram estreitas e antigas. Como dissera Estácio, o médico e o conselheiro tinham a mesma idade, 54 anos. Conheceram-se logo depois de tomado o grau e nunca mais afrouxara o laço que os prendera desde esse tempo. Camargo era pouco simpático à primeira vista. Tinha as feições duras e frias, os olhos perscrutadores e sagazes, de uma sagacidade incômoda, para quem encarava com eles, o que o não fazia atraente. Falava pouco e seco. Seus sentimentos não vinham à flor do rosto. Tinha todos os visíveis sinais de um grande egoísta. Contudo, posto que a morte do conselheiro não lhe arrancasse uma lágrima ou uma palavra de tristeza, é certo que a sentiu deveras. Além disso, amava sobre todas as coisas e pessoas uma criatura linda, a linda Eugênia, como lhe chamava, sua filha única e a flor de seus olhos. Mas amava-a de um amor calado e recôndito. Era difícil saber se Camargo professava algumas opiniões políticas ou nutria sentimentos religiosos. Das primeiras, se as tinha, nunca deu manifestação prática e, no meio das lutas de que fora cheio o decênio anterior, conservara-se indiferente e neutral. Quanto aos sentimentos religiosos, a aferi-los pelas ações, ninguém os possuía mais puros. Era pontual no cumprimento dos deveres de bom católico, mas só pontual. Interiormente, era incrédulo. Quando Camargo chegou à casa, no Rio Comprido, achou sua mulher, Dona Tomásia, meio adormecida numa cadeira de balanço, e Eugênia ao piano, executando um trecho de Bellini. Eugênia tocava com habilidade e Camargo gostava de a ouvir. Naquela ocasião, porém, disse ele, parecia pouco conveniente que a moça se entregasse a um gênero de recreio qualquer. Eugênia obedeceu, algum tanto de má vontade. O pai, que se achava ao pé do piano, pegou-lhe nas mãos logo que ela se levantou e fitou-lhe uns olhos amorosos e profundos, como ela nunca lhe vira. Não fiquei triste pelo que me disse, papai, observou a moça. Tocava por distrair-me. Dona Úrsula como está? Ficou tão aflita. Mamãe queria demorar-se mais tempo, mas eu confesso que não podia ver a tristeza daquela casa. Mas a tristeza é necessária à vida, acudiu Dona Tomásia, que abrira os olhos logo à entrada do marido. As dores alheias fazem lembrar as próprias e são um corretivo da alegria, cujo excesso pode engendrar o orgulho. Camargo temperou esta filosofia, que lhe pareceu demasiado austera, com algumas ideias mais acomodadas e risonhas. Deixemos a cada idade a sua atmosfera própria, concluiu ele, e não antecipemos a da reflexão, que é tornar infelizes os que ainda não passaram do puro sentimento. Eugênia não compreendeu o que os dois haviam dito. Voltou os olhos para o piano com uma expressão de saudade. Com a mão esquerda, assim mesmo de pé, extraiu vagamente 3 ou 4 notas das teclas suas amigas. Camargo tornou a fitá-la com desusada ternura. A fronte sombria pareceu alumiar-se de uma irradiação interior. A moça sentiu-se enlaçada nos braços dele. Deixou-se ir. Mas a expansão era tão nova, que ela ficou assustada e perguntou com voz trêmula:
Aconteceu lá alguma coisa? Absolutamente nada, respondeu Camargo, dando-lhe um beijo na testa. Era o primeiro beijo, ao menos o primeiro de que a moça tinha memória. A carícia encheu-a de orgulho filial, mas a própria novidade dela impressionou-a mais. Eugênia não creu no que lhe dissera o pai. Viu-o ir sentar-se ao pé de Dona Tomásia e conversarem em voz baixa. Aproximando-se, não interrompeu a conversa, que eles continuaram no mesmo tom, e versava sobre assuntos puramente domésticos. Percebeu-o, contudo não ficou tranquila. Na manhã seguinte, escreveu um bilhete que foi logo a caminho de Andaraí. A resposta que lhe chegou às mãos, no momento em que provava um vestido novo, teve a cortesia de esperar que ela terminasse a operação. Lida finalmente dissipou todos os receios da véspera. Capítulo 2. No dia seguinte, foi aberto o testamento com todas as formalidades legais. O conselheiro nomeava testamenteiros Estácio, Dr. Camargo e o padre Melchior. As disposições gerais nada tinham que fosse notável. Eram legados pios ou beneficentes, lembranças a amigos, dotes a afilhados, missas por sua alma e pela de seus parentes. Uma disposição havia, porém, verdadeiramente importante. O conselheiro declarava reconhecer uma filha natural, de nome Helena, a vida com Dona Ângela da Soledade. Esta menina estava sendo educada em um colégio de Botafogo. Era declarada herdeira da parte que lhe tocasse de seus bens e devia ir viver com a família, a quem o conselheiro instantaneamente pedia que a tratasse com desvelo e carinho, como se de seu matrimônio fosse. A leitura desta disposição causou natural espanto à irmã e ao filho do finado. Dona Úrsula nunca soubera de tal filha. Quanto a Estácio, ignorava menos que a tia. Ouvira uma vez falar em uma filha de seu pai, mas tão vagamente que não podia esperar aquela disposição testamentária. Ao espanto, sucedeu em ambos outra e diferente impressão. Dona Úrsula reprovou de todo o ato do conselheiro. Parecia-lhe que, a despeito dos impulsos naturais e licenças jurídicas, o reconhecimento de Helena era um ato de usurpação e um péssimo exemplo. A nova filha era, no seu entender, uma intrusa, sem nenhum direito ao amor dos parentes. Quando muito concordaria em que se lhe devia dar o quinhão da herança e deixá-la à porta. Recebê-la, porém, no seio da família e de seus castos afetos. Legitimá-la aos olhos da sociedade, como ela estava aos da lei. Não entendia Dona Úrsula, nem lhe parecia que alguém pudesse entendê-lo. A aspereza destes sentimentos tornou-se ainda maior quando lhe ocorreu a origem possível de Helena. Nada constava da mãe, além do nome. Mas essa mulher, quem era? Em que atalho sombrio da vida encontrara o conselheiro? Helena seria filha de um encontro fortuito? Ou nasceria de algum afeto irregular, embora, mas verdadeiro e único? A estas interrogações não podia responder Dona Úrsula. Bastava, porém, que lhe surgissem no espírito, para lançar nele o tédio e a irritação. Dona Úrsula era eminentemente severa a respeito de costumes. A vida do conselheiro, marchetada de aventuras galantes,
estava longe de ser uma página de catecismo. Mas o ato final bem podia ser a reparação de leviandades amargas. Essa atenuante não a viu Dona Úrsula. Para ela, o principal era a entrada de uma pessoa estranha na família. A impressão de Estácio foi muito outra. Ele percebera a má vontade com que a tia recebera a notícia do reconhecimento de Helena e não podia negar a si mesmo que semelhante fato criava para a família uma nova situação. Contudo, qualquer que ela fosse, uma vez que seu pai assim o ordenava, levado por sentimentos de equidade ou impulsos da natureza, ele a aceitava tal qual, sem pesar nem reserva. A questão pecuniária pesou menos que tudo no espírito do moço. Não pesou nada. A ocasião era dolorosa demais para dar entrada a considerações de ordem inferior, e a elevação dos sentimentos de Estácio não lhe permitia inspirar-se delas. Quanto à camada social a que pertencia a mãe de Helena, não se preocupou muito com isso, certo de que eles saberiam levantar a filha até a classe a que ela ia subir.